todo seja fortalecido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 27, a partir do versículo 9, acompanha a leitura da palavra de Deus. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Isso acontece muito, né, meu filho? Às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas não ouvem, né? Não sendo o porto próprio para invernar, ou seja, passar o inverno, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. Você reconhece alguma coisa próxima da gente? Sim ou não? Um tufão de vento chamado Euroaquilão. Ou seja, um vento que vinha da Europa, chamado vento noroeste, se eu não estou enganado, vento noroeste. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem circo, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Situação tensa, né, meus irmãos? Está acompanhando a leitura? Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Ou seja, começaram a colocar cargas para fora, começaram a jogar cargas ao mar. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo que havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvação. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, vem comigo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E o que o anjo disse para Paulo? Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá
continua, no versículo 28 nós vamos saber que a ilha a que Paulo se referiu era a ilha de Malta. Ah, meus amados irmãos, você entendeu agora o tema? Quando a montanha é uma tempestade que não passa. Às vezes a montanha não é um obstáculo, um parado à nossa frente. Às vezes a montanha não é um obstáculo parado, é uma tempestade que dura dias, sem sol, sem estrelas e sem ponto de referência. Você está passando por isso? Muitos já passaram, alguns estão passando, outros ainda passando. Mas Paulo mostra, amados irmãos, aqui que é possível manter a fé. Não porque a tempestade some, não porque o mar se acalma, mas porque a promessa de Deus se mantém firme. Se mantém firme quando tudo parece instável. Quando tudo se evidencia o contrário. Sabe, quando tudo parece que não vai dar certo. Quando tudo parece que vai dar ruim. Como se diz por aí, como os jovens dizem, né? A gente fala também. Quando a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê nenhuma saída. Meus irmãos, Paulo vai nos dizer, em primeiro lugar, que a tempestade apagou todas as referências. Não sei se você sabe, mas hoje em dia os navios estão tão modernos, viu? Ele não precisa nem de capitão, muitas vezes. A pessoa vai lá, no computador do navio, programa para onde ele tem que ir, as coordenadas, dá um enter e o bicho vai sozinho. Ele vai seguindo por GPS. Mas antigamente não tinha GPS. Nessa época, qual eram as referências? As estrelas. E o texto diz que aconteceu com as estrelas? Sumiram. A tempestade fez com que as estrelas sumissem do céu, desaparecessem, não conseguiam ver as referências. Diz aí no versículo 13 ao versículo 20, confere aí, por favor. Diz o texto que as estrelas, lá no versículo 20, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, o sol também é uma referência para quem navega, nem sol, nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Você já esteve numa situação como essa? Que você não sabe para onde ir, você não sabe onde você está nem para onde ir. Certa vez eu e Evelyn só, voltando do CEM, Centro Evangélico de Missões, lá em Viçosa. A gente foi fazer um curso lá, muitos anos atrás. E a gente já tinha GPS naquela época, mas era bem precário ainda. Estava eu lá com o meu GPSzinho, e aconteceu que o GPS perdeu o sinal. Sabe quando o GPS perde o sinal? E aí não tinha mapa, não tinha nada. Chegamos num momento que a estrada acabou numa outra estrada, e estava para virar para a direita ou para a esquerda. Não tinha placa. Ficamos parados naquele trocamento ali por mais ou menos uma meia hora esperando uma viva alma aparecer. Sabe quantos apareceram? Nenhuma. E por fim eu tive que tomar uma decisão. Vamos para a direita ou para a esquerda? Eu olhei para cá, olhei para lá, não tinha referência nenhuma, falei, vamos para a esquerda. Não sei por que me deu, mas não faz. E fui embora. Uma hora de carro, uma viva alma não aparecia. Até que apareceu uma casa. Aí parei o carro, chamei a pessoa veio, o senhor, estou indo para tal lugar, assim, voltando do Rio e tal coisa. E a pessoa falou assim,
Eu falei assim, a gente tem que ir para o lugar certo, né? É só continuar. Ele disse, não. Quando você quer ir, volta tudo. Uma hora voltou. Até o mesmo lugar onde a gente partiu. E depois seguimos direto para isso, né? Seguimos estrada direto e conseguimos chegar no lugar. Ficar perdido é muito. Dá uma sensação horrível, né? E quantas vezes na vida a gente se encontra em situações assim? A gente não sabe para onde ir, que decisão tomar, o que fazer. Paulo e aquelas pessoas que estavam com eles, aconteceu isso. Né? A tempestade apagou toda a luz. O sol desapareceu, leia comigo. As estrelas sumiram, não está conseguindo enxergar? Nenhum ponto de referência restou. A tempestade não apenas ameaçava, ela apagava tudo que eu lembrava. Quando perdemos os pontos de referência, o desespero cresce. Mas nós que já aprendemos sobre a montanha do desespero, né, Maria? Sabemos em quem confiar na hora disso. Ah, meus irmãos, muitas vezes as tempestades são prolongadas. Há tempestades na vida que duram semanas, outras duram meses, outras duram anos. O desespero cresce exatamente quando perdemos alguns pontos de referência. Às vezes é um ente querido, né, que a gente perde. Quem passou recentemente por isso foi Rosângela, né, Rosângela? Mãe é sempre um ponto de referência para a gente, né? O que mais? Saúde. A gente já diz assim, né? A gente tem saúde, a gente corre atrás. Tá? Quando não tem saúde para correr atrás? Uma coisa complicada, né? Agora, às vezes a estabilidade também financeira, quando ela vai embora, e às vezes dura uma semana, 2, 1 ano, meses, tudo isso vai abrindo portas para um desespero tomando conta. E quando perdemos a palavra, uma palavra clara de Deus, não temos uma palavra clara de Deus. Quando estamos no meio da tempestade e não temos uma palavra clara de Deus. Será que não temos uma palavra clara de Deus? Será que o crente em algum momento da vida deixa de ter uma palavra clara de Deus? Quem crente que diz, não sei o que Deus quer, não sei uma palavra clara de Deus, não tem uma instrução. Precisa aprender que Deus sempre dá instrução para o seu povo. Seu povo nunca fica sem uma referência. Deus tem palavra poderosa, como teve para Paulo. A segunda coisa que nós aprendemos, amados, é que a âncora que não é otimismo, é promessa de Deus. Ah, mas os irmãos, sabe que a âncora da nossa alma não é um pensamento positivo. Hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Está passando por uma situação, tem um pensamento positivo. Quando as pessoas chegam perto da gente e dizem, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas isso para a gente não é a âncora da nossa alma. A âncora da nossa alma deve ser sempre a promessa. Deve ser sempre uma promessa. Porque uma promessa concreta, recebida de Deus, firma os nossos passos. É a nossa verdadeira referência. E você tem as promessas de Deus como ponto de referência para você. Não se intimide diante das tempestades.
por mais perdido que você possa estar, a bússola que guia o crente é a palavra de Deus. Amém, amados? Muitos vêm perto da gente e falam assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Paulo não tinha ninguém ali para dizer para ele, Paulo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas Paulo tinha uma palavra de um anjo, que falou com ele, e disse para ele o quê? Nenhum se perderá. O navio vai acabar, mas ninguém vai morrer. Você precisa chegar lá no céu, lá em Roma. Essa jornada que nós estamos lendo aqui, um pedacinho dela, é exatamente o momento em que Paulo, depois de passar por várias instâncias de recurso, ele apela para César. E o governador chega e diz, esse homem não fez nada que mereça a morte em minha prisão. Mas como ele apelou para César, ele vai ter que ir até César. Então determinaram que o centurião levasse Paulo até César, até Roma. E para chegar lá, só dava para chegar de navio. E no meio do caminho aconteceu tudo isso que a gente já sabe. Leia comigo, Paulo tinha uma palavra concreta. Um anjo do Senhor lhe disse que ninguém pereceria, só o navio se perderia. A certeza da promessa superou a incerteza das circunstâncias. As circunstâncias não eram nada favoráveis. Nada favoráveis. A esperança baseada em promessa específica. A esperança de Paulo não vem de tudo vai dar certo. Vem de uma promessa específica. Não é otimismo, é certeza ancorada na palavra. Meus irmãos, nós também estamos navegando, né? E muitas vezes nosso barco enfrenta tempestades, dias difíceis. Os pontos de referência naturais somem todos. Às vezes o otimismo que a gente ainda quer carregar, muitas vezes está baseado em coisas que não deveriam ser, porque esse otimismo muitas vezes se baseia em coisas que não duram, não são firmes. Mas a palavra de Deus se apresenta para nós como um ponto de referência firme e fiel, em que nós podemos colocar no nosso coração e tranquilizar a nossa alma. Eu lembrei de Jesus, porque Jesus também enfrentou uma tempestade no mar da Galileia com seus discípulos. Desesperados gritavam, vamos morrer. Jesus dormia, como muitas vezes parece ainda dormir, porque o silêncio muitas vezes se faz, né? Nós pedimos uma resposta e ela não vem, clamamos e parece que o Senhor está dormindo. Mas Jesus também atravessou com seus discípulos uma tempestade que eles acharam que seria o fim deles. Jesus dormia enquanto o vento e as ondas ameaçavam afundar o barco. Isso está lá em Marcos 4, 35 ao 41. Mas sabe, amados irmãos, Jesus enfrentou uma tempestade ainda maior ou mais. A cruz. Onde por 3 dias, por 3 horas, melhor dizendo, houve trevas sobre toda a terra. E quando houve trevas sobre toda a terra, os pontos de referência também subiram. E aquele momento, aquele tempo que Jesus esteve morto, foi um tempo terrível. Ele já atravessou a tempestade final da ira de Deus em nosso lugar. Na cruz, por 3 horas, houve trevas sobre toda a terra. Mas após a escuridão, veio a ressurreição. Sua vitória é a nossa promessa de salvação e esperança em meio a toda glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A tempestade pode ser muitas coisas para nós hoje.
Tempestade pode ser uma promessa, é um diagnóstico que não melhora. Alguém aqui tem um diagnóstico que não melhora? Uma crise financeira que se arrasta. A tempestade pode ser um conflito familiar sem previsão de fim. São muitas coisas. A tempestade pode significar muitas coisas. Muitos momentos em nossas vidas. Paulo tinha a palavra de um anjo, e nós? Você tem a palavra de um anjo? Não. Nós temos a palavra de Deus. O que disse Isaías 43:2? Para fortalecer a minha e a sua fé. Quando passares pelas águas, estarei contigo, elas não te submergirão. A promessa de Deus não é senão a tempestade. Não vai se aproximar. Essa é a promessa de Deus. Deus nunca prometeu ausência de tempestades. Deus nunca prometeu ausência de doenças, de problemas, de situações difíceis. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu mais do que estar conosco. Ele prometeu passar conosco. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares no fogo, estarei contigo. As águas não te submergirão. Essa é a promessa. A promessa não é você não vai ter tempestade. A promessa é quando você passar pela tempestade, ela não vai te afogar. Essa é a promessa. Você não vai ser submergido. Quando pelo fogo passares, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque o Senhor promete passar conosco. O Senhor prometeu com Isaías que passaria conosco pelas águas e pelo fogo, pelas tempestades. E Ele está passando com você pela sua tempestade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Senhor, mas por que o Senhor não me livra desta tempestade? Porque essa não é a promessa. Ele não prometeu isso para mim. Ele não prometeu vida fácil para mim. Ele prometeu presença. Quando os discípulos estavam lá no mar da Galileia, desesperados, porque o vento batia para lá e para cá, e eles entravam no barco, o barco era pequeno, Jesus dormia. Aparentemente, não estava lá fazendo nada, mas ele estava presente. E quando ele se levantou, o mar se acalmou, o vento cessou. Ah, meus irmãos, Paulo tinha a palavra de um anjo que disse para ele: fica tranquilo, Paulo, ninguém vai morrer. O barco vai se acabar todo, mas você vai conseguir chegar onde você precisa chegar. Meus irmãos, você vai chegar onde você precisa chegar. Amém? Amém? Onde Deus determinou, você vai chegar. Você vai chegar. Louvado seja. Eu lembrei de Paulo, né, aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39. Eu coloquei só mais assim: nem tribulação, nem angústia, nem perigo nos separará do amor de Cristo. A tempestade que você passa não separa você do amor de Deus. Amém? Mesmo que os teus olhos só enxerguem tempestades. Mesmo que os teus olhos não vejam mais os pontos de referência que outrora você enxergava. Que a promessa seja a tua âncora. Amém? A âncora da tua alma. E firma o seu barco. A promessa de Deus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Assim a gente termina essa nossa reflexão de hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?
Senhor, quantos de nós aqui presentes não estão, Deus, enfrentando, Senhor, uma tempestade que não passa? Senhor, o texto nos diz, ó Pai, que Paulo e aqueles homens naquele barco enfrentaram 14 dias de escuridão, de tempestades. Senhor Deus, onde os pontos de referência sumiram, Senhor, nos seus olhos. Ó Deus, o vento contrário, Senhor, ó Deus, fazia com que eles não entendessem, ó Deus, para onde estavam indo. E muitas vezes assim, ó Deus, somos nós. Ó Deus, passamos, ó Pai, por tempestades tão grandes, ó Deus. Enfrentamos momentos tão difíceis, ó Pai. Ó Deus, que parece que, ó Deus, não vamos resistir. Mas obrigado, porque o Senhor prometeu passar conosco pelas águas. E o Senhor passou com Paulo por aquelas águas. O Senhor passou com os discípulos lá no mar da Galileia. Ó Deus, e hoje, Pai, nessa última mensagem da série Olha ali das Montanhas, quando refletimos, ó Pai, sobre quando a montanha é uma tempestade que não passa. Senhor Deus, que os teus filhos e filhas sejam abençoados. Ó Deus, e as âncoras sejam lançadas. Ó Deus, sobre as promessas do Senhor, sobretudo a promessa, ó Deus, de que o Senhor passaria conosco pelas águas. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Senhor, Senhor Deus, o teu povo vai continuar caminhando. Amém. E olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Oh Deus, que é uma referência, Senhor Deus, que jamais desaparecerá. Firma os passos do teu povo. Ó Senhor, se há joelhos trôpegos nessa manhã, firma esses joelhos. Ó Senhor, se há, Pai querido, ó Deus, pernas vacilantes, pés vacilantes, firma os pés, ó Deus, desses irmãos, dessas irmãs. Senhor Deus, e traz uma alegria nova ao coração. Senhor Deus, traz uma alegria nova. Ó Deus, um vento fresco. Senhor Deus, faz soprar um vento fresco. Senhor Deus, no lar dos meus irmãos e lá no meu lar também. Ó Deus, porque eu também preciso. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós assim oramos, Pai. Ó Deus, para que as tempestades passem, as lutas passem. Senhor Deus, e grande bonança se faça. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos receber a Deus? Vamos encerrar o nosso culto da semana. Que a graça, a bendita e maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, e as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós, não só na manhã desse dia, mas por toda a vida, Amém. Até a volta do nosso amado Amém. Redentor, o Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Você pode se sentar. A palavra do Senhor está com a palavra está com você, irmão. Dia novamente, irmãos, continuando